Pessoal, a aula do segundo ano vai abordar esses assuntos aí: capacidade térmica, quantidade de calor, calor sensível, calor específico e calor latente. Na verdade, esses assuntos já foram vistos antes da gente entrar no recesso, certo? Então, nós vamos ver novamente e fazer mais atividades a respeito desses conteúdos aí. Olá, segundo ano, então vamos lá ver todos aqueles tópicos que foi apresentado para vocês no início da aula. Capacidade térmica. Capacidade térmica é uma propriedade do corpo diferente da do calor específico. Calor específico foi um assunto que também nós já vimos, que é o quê? É uma propriedade inerente à substância da qual o corpo é feito. Ou seja, calor específico está relacionado especificamente ao quê? A quantidade de calor necessária para fazer 1 grama de uma substância elevar em 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, ele é inerente à substância. Capacidade térmica, ela já está relacionada ao corpo. Vocês sabem que o corpo, ele não é feito apenas de uma substância. Então, vamos lá. É uma propriedade do corpo diferente do calor específico, que é uma propriedade inerente à substância da qual o corpo é feita. A capacidade térmica de um corpo depende tanto do calor específico quanto de sua massa, né? Então, a gente vai ver que a massa, o valor de massa, vai ser algo que vai ser citado na fórmula de capacidade térmica e é algo realmente que vai estar influenciando o resultado do cálculo. Né? Muito importante o valor de massa. Lembrando que massa, a unidade internacional de medida para a massa é o grama. Então, bora lá. E como é que é a fórmula? Então, a fórmula de capacidade térmica, né? Ela pode ser utilizada de duas maneiras, dependendo do que a questão venha oferecer no enunciado. Então, nós temos capacidade térmica, que é representada por uma letra C maiúscula, é igual a quantidade de calor dividido pela variação da temperatura. Vocês já sabem que toda vez que aparece delta é uma variação. E que essa variação de temperatura, ela está relacionada a quê? Ela está relacionada a uma diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Aqui a gente vê aquele bizu, né, mais fácil de se apresentar uma fórmula, que é a colocação na forma de pirâmide. Então, você tem quantidade de calor, capacidade térmica e variação da temperatura. Lembrando que os valores que estão aqui embaixo, eles são sempre multiplicados e o valor que fica um em cima do outro, ele é dividido. Então, portanto, se você estiver precisando de capacidade térmica, o que você vai fazer? Você vai dividir a quantidade de calor pela variação da temperatura, como está na fórmula. Se você precisar de variação da temperatura, você vai pegar a quantidade de calor e dividir por capacidade térmica. Se você precisa de quantidade de calor, o que você vai fazer? Você vai pegar a capacidade térmica e multiplicar pela variação da temperatura. E essa outra fórmula, o que significa ela, professora? Como é que eu vou utilizar essa fórmula? Bom, se na questão ele vem pedindo a capacidade térmica e te dá massa, tá vendo que não tem aqui, mas ele te deu massa e deu calor específico, lembra da introdução, quando eu falei aqui, ó,
que a capacidade térmica de um corpo depende tanto do calor específico quanto da sua massa. Então, essa fórmula aqui, ó, é quando ele vai estar relacionando massa e calor específico e pede a capacidade térmica daquele corpo, né? Então, você tem a massa que vai estar em grama. Se tiver em quilograma, você transforma em grama. E o calor específico, que a questão pode não, geralmente ela vai lhe dar esse calor específico. A menos que ela dê capacidade térmica, dê massa e peça calor específico. Aí é outra coisa, né? Do mesmo jeito que essa fórmula aqui, ó, ela foi colocada numa pirâmide, você também pode fazer o mesmo com essa, tá? Então, como é que vai ficar isso aqui no bizu, no formatozinho de pirâmide? Vai ficar assim, ó. Vou fazer aqui para vocês. Olha o que vocês estão vendo. Capacidade térmica é igual a massa vezes calor específico, né? Então, massa, calor específico e o Czão aqui em cima, tá? Então, se você quer achar calor específico, ele vai te dar a capacidade térmica e a massa. Se você quer massa, então ele tem que ter lidado na questão a capacidade térmica e o calor específico daquela substância. Se deseja calcular a capacidade térmica, o que é que você vai fazer? Vai multiplicar, lembra que os que ficam embaixo, ó, eles são multiplicados, né? Então você vai multiplicar a massa vezes o calor específico. E aí eu coloquei aqui uma lembrança também, para vocês não esquecerem dessa relação que é muito importante. Uma caloria é igual a 4,18 joules. Lembra de joule? Joule é a unidade internacional para trabalho e também para calor, tá? Então, você tem aqui, ó, essa relação que ela é muito importante. Em algumas questões, você calcula tudo e aí ele pede assim, me dê o resultado em joule. Então, você tem que lembrar que o resultado que você achou de caloria, né, você vai multiplicar por 4,18 para responder em joule. Sim, a unidade para capacidade térmica é caloria barra grau Celsius, tá? Porque aqui você tem temperatura, aqui tem caloria. Então, caloria barra da divisão grau Celsius, ok? E o outro assunto, né, que a gente vai estar abordando é calor sensível. O que seria calor sensível? É a quantidade de calor que é transferida entre os corpos, produzindo assim uma variação de sua temperatura. Então, eu vou fornecer uma certa quantidade de calor a um corpo e ele vai variar, né, o grau da temperatura dele. Então, qual é a fórmula? Essa fórmula também a gente já trabalhou com ela na sala de aula, né? Então, a TVPE, a última aula agora que teve, que vocês assistiram, trouxe novamente esse assunto. Então, nós estamos aproveitando para relembrar também. Então, quantidade de calor é igual a massa vezes Czinho pequenininho, quem é? Calor específico. E variação da temperatura. Lembra que ΔT é igual a T final menos T inicial. Quantidade de calor é dada sempre em caloria, massa sempre em grama. Calor específico, esse calor específico eu coloquei aqui, ó. Calor específico é aqui, a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação da temperatura. E ΔT em graus Celsius. E se o ΔT vir em outra escala termométrica? Faz a transformação. É por isso que as aulas de física do segundo ano, depois que a gente define o que é calor, a gente vê o que? Escalas termométricas. Agora vamos ver aqui, ó. O outro assunto é o calor latente ou quantidade de calor latente. É o que?
é o calor que resulta na mudança de estado físico de uma matéria. Então, é algo que vai transformar o estado físico de uma matéria. É uma quantidade de calor tal que vai fazer com que uma substância, um corpo, saia do estado líquido para o gasoso, do sólido para o líquido e assim por diante. Então, você tem aqui quantidade de calor, novamente, é igual a massa vezes o calor latente. E se eu quiser calcular calor latente, como é? Calor latente é igual a quantidade de calor dividido pela massa. E aí a gente vai ver mais para frente que calor latente existe calor latente de fusão, calor latente de ebulição e assim por diante. Então, nós vamos evoluindo com esses assuntos nas próximas aulas, ok? Sim, novamente aqui, ó, o calor latente é igual a quantidade de calor, que é qualquer valor que aparecer em calorias, dividido pela massa, que vai estar em grama. Também posso usar a pirâmide? Pode também, né? Então, como é que ficaria essa pirâmide para esse assunto aqui de calor latente? Então, ó, que quantidade de calor, massa e calor latente. Se eu quero calcular calor latente, o que é que vai acontecer? Eu não tenho calor latente. Quantidade de calor dividido pela massa, ó. Se eu quero calcular a massa, quantidade de calor dividido pelo calor latente, certo? Sim, tem uma outra coisinha aqui, ó. Outra dica legal para vocês é que vocês também podem utilizar a pirâmide com essa fórmula, tá? Então, vamos ver se dá espaço para colocar aqui. Só que ela vai ter 3 partes aqui, ó, embaixo. Então, quantidade de calor aqui em cima, massa, calor específico e variação da temperatura, tá? Então, essa pirâmidezinha aqui também serve para achar as outras fórmulas possíveis de ser aplicadas com esse assunto, ok? Então, daqui a pouco vocês vão estar recebendo no grupo o exercício abordando esse assunto.